dizer o seguinte: o nosso nacionalismo, ele é uma arma de defesa e de fundamento para a nossa cultura. Ninguém vai entender o que é um francês se não tiver colocado os dois pés numa rapadura, se não entender a nossa cultura. Como é que pode? Esse sujeito entra no mundo o quê? Já se mundializando pelo McDonald's? O que ele vai entender do mundo? Só vai entender o outro, aquilo que é nosso, aquilo que é próprio, como algo exótico. É isso que ocorre aqui. Gerações e gerações, sobretudo na classe dominante, treinados na arte de admirar o alheio sem conhecer o próprio. O nacionalismo é essa força reparadora. Tese sexta. Por que tem que ser assim? Porque as nossas nações são nações inconclusas. Nós não vivemos aqui como os franceses. Os franceses o que fizeram? Fizeram a Revolução Francesa. Os chineses, os capitalistas, o que dizem? E meus colegas economistas, o que dizem? Vejam a China. E falam da China como se não tivesse Mao Tse-tung em 1949. Teve uma Revolução Chinesa. E a Revolução Chinesa completou a nação. Impediu que a China, daquele tamanhinho, fosse uma nação de segunda no continente asiático. E exatamente quando fez a sua Revolução Nacional, tal como os franceses fizeram, tal como eu digo, os gringos lá nos Estados Unidos, o que eles dizem? A Revolução Americana. Não é a Revolução Americana, é a Revolução Estadunidense. Eles não conhecem ainda que a América é um território de todos nós. Quando eu encontro um gringo, ele diz: eu sou um americano. Eu digo: muito prazer, também sou um americano. Tu é um estadunidense, pô, é outra coisa. Tu é da América do Norte, tem o Canadá, e vocês também nem são norte-americanos, porque nos norte-americanos estão os mexicanos, estão os canadenses. Quer dizer, essa ignorância geográfica conveniente para afirmar uma identidade como se todos fôssemos a mesma coisa. Então, eu quero dizer o seguinte: essas são nações inconclusas. Qual é o problema? O rechaço ao nacionalismo, e é um rechaço para que a gente não complete a Revolução Brasileira, a Revolução Nacional, que haverá de vir com força. A única coisa que tem de decente para discutir nesse congresso é a Revolução Brasileira, desde a linguística. E em todos os congressos que se façam, discutir a Revolução Brasileira. Essa Revolução Brasileira que os estadunidenses fizeram, na forma que eles dizem da Revolução Americana. Que os ingleses, com orgulho desmedido, chamam de Revolução Gloriosa. Os ingleses sabem que não brincam em serviço. Em nacionalismo, eles não querem ficar atrás de ninguém. Então, eles não dizem a Revolução Inglesa, eles dizem a Revolução Gloriosa. E já colocam Cromwell num cavalo e civilizando a Europa antes dos franceses, que para eles acham que são os atrasadinhos que fizeram a Revolução em 1789, quando eles em 1650 já tinham mostrado para o mundo o espírito hegeliano agora cavalgando e civilizando todos os povos. Essa gente nega, depois de fazerem a sua revolução, nega o direito dos outros povos de fazer a sua revolução. Mas enquanto nós tivermos nações inconclusas, que estamos lutando para afirmar os idiomas existentes aqui, que são idiomas oprimidos, a língua que está subsumida, a língua que está calada, eles querem impor seus idiomas como um idioma quase universal. E contam, naturalmente, com poderosos meios para fazer isso, entre outras coisas, uma indústria cultural gigantesca.